Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Rangel Cavalcante. Essa aula corresponde às aulas do módulo do sexto ano, aula 38 e 39. Vamos falar sobre o módulo 13. Números racionais e comparação e ordenação destes números. No capítulo anterior, nós vimos a respeito da régua de números, vimos sobre plano cartesiano, certo? Vimos sobre alguns conceitos de números racionais, certo? E agora nós vamos observar a comparação e a ordenação desses números e como que acontece. A primeira coisa que nós temos aqui na capa é uma notícia, que está escrito assim: Brasil tem 13,1 milhões de desempregados até fevereiro, revela o IBGE. Essa pesquisa é uma pesquisa de junho de 2019, do ano passado. E aí tem outra assim, ó, 28,8 anos em 2060. Então, os jovens de 0 a 14 deverão representar 14,7% da população, em frente a 21,9% em 2018. Então, quer dizer o quê? Que a população está envelhecendo. E aqui tem duas perguntas para a gente responder. Número 1. Em todos os trechos citados, há números racionais? Sim ou não? Se tiver números racionais, o que a gente vai fazer? É possível classificar esses números? Se é possível classificar eles, como que isso pode ser feito? Segunda pergunta. Um número com vírgula é sempre um número racional na representação decimal? E aí, o que você acha? Ou existe número com vírgula que é representação de outra coisa? Pensa aí. Será que quando eu falo aqui, ó, é 13,1 milhões, é um número racional? O que significa isso? Então, a primeira coisa que nós vamos para a página 384, comparação de números racionais na representação decimal. Está escrito aqui: os números racionais fazem parte do nosso cotidiano. Sabemos que eles podem ser representados na forma decimal ou na forma fracionária. Já vimos também que o número natural pode ser escrito de forma decimal, escrita simplificada. Por exemplo, 3,6 bilhões é uma escrita simplificada. Ok? Em novembro de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou o seguinte documento: Tábua completa da mortalidade no Brasil, de 2017. Dados sobre expectativa de vida brasileiro relativo ao ano 2017. Segundo a publicação, a expectativa de vida do brasileiro passou a 75,8 anos em 2016 e 76 anos em 2017. As mulheres vivem mais. A expectativa de vida delas ao nascer era de 79,6 anos em 2017. As expectativas de vida ao atingir 80 anos eram de 10,3 e 8,6 para mulheres e para homens, ou seja, 10,3 para mulheres e 8,6 para homens, respectivamente. Aí vem a pergunta letra A. Considerando os dados sobre a expectativa de vida dos brasileiros, pelo IBGE, até que idade poderia viver um homem em 2017 que tinha 80 anos? Então, observe aí, ó. A expectativa de vida a mais é de 10,3. Então, para mulheres, vamos voltar aqui o texto. Olha aqui, ó. 10,3 para mulheres e 8,6 para homens. Ou seja, quem atinge 80 anos, os homens vivem até 88,6 e as mulheres vão viver até 90,3, porque é 80 mais 10,3. Certo? Então já está aqui, está respondido. Tá? Mulheres 90,3 e homens 88,6. De quanto foi o aumento da expectativa de vida do brasileiro em 2017 em relação a 2016? Então, quando você olha aqui em 2016, o que ele diz? É de 75,8, né? Em 2017 passou para 76. Então, de 75,8 para 76 tem quanto de diferença? Professor, essa diferença é de isto, muito bem, 0,2. Escreva na ordem crescente os números racionais que aparecem no enunciado.
Então, os números que aparecem é 8,6. Esse símbolo aqui significa menor, então 8,6 é menor do que 10,3, que é menor do que 75,8, que é menor que 79,6. Ok? Todos esses números nós já falamos anteriormente. Letra D. Expectativa de vida das mulheres brasileiras em 2017 estava acima ou abaixo da média da população brasileira. Justifique. Então, como as mulheres estão com 79,6, a expectativa é maior do que 76 anos, certo? Que a gente já discutiu aqui em cima. Ó. Isso, em 2017 a população viveu em média 76 anos. Letra E. O dado 75,8 anos representa 75 anos e 8 meses? Sim ou não? Claro que não. Esse 0,8 é 8 décimos de ano, né? O que é 8 décimos de ano, professor? 8 décimos de ano é 8 em relação a 10, certo? Então, o que pode ser aproximado de 75 anos e 10 meses. O ano pode ser transformado em 360 dias, e aí você divide isso por 8, certo? Ok. Questão de número 2. Compare os números a seguir. E a gente vai fazer, vamos pintar esses quadrinhos que está aqui, certo? Para a gente comparar ele com igual e diferente, a gente vai escrever da seguinte forma. Então, ó, 0,2 é igual ou é diferente a 0,02? A resposta é diferente, né? Certo? O que é 0,2? 2 dividido para 10. O que é 0,02? Já aprendemos isso em sala, lembra das nossas aulas? 2 dividido para 100. Representação aqui no quadrinho. Todos esses quadrinhos são de mesmo tamanho, mas observe o 0,2. O que é 0,2? É 20. Isto. De cada 2 você tem 10. Como aqui nós temos 100 quadradinhos, então cada 100 a gente tem 20. Ok. Então, olha aqui, a gente pintou exatamente 20. Agora, o que é 0,02? É a mesma coisa que 2 sobre 100. Muito bem. Então, 2 sobre 100, que eu tenho 100 quadradinhos ao todo, eu só pinto 2. Então, os dois valores são diferentes. Letra B. 0,5 é igual ou é diferente a 0,50? A resposta é isso, são iguais. Por quê? Porque 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido para 10, assim como 0,50 é 50 dividido para 100. E 50 dividido para 100 é a mesma coisa que 5 dividido para 10. É só cancelar esses dois zeros aqui, né? Ou simplificar por 10, eu vou ter 5 sobre 10. Então 0,5 ou 0,50 é o quê? De cada 5 eu pinto 10, ou de cada 100, como eu tenho 100 quadrinhos aqui, eu pinto exatamente 50. Vamos agora para o exercício 3 e utilizar essas nomenclaturas de igual ou diferente. Pause o vídeo, faça o exercício 3 e depois retoma. Vou aguardar você. Ok, parabéns, vamos ver lá se você acertou. Exercício 3. Sem utilizar malha quadriculada, compare os seguintes exercícios. 0,3 é o que em relação a 0,300? Ah, igual. 2,500 milésimos, 2,500 é o que em relação a 2,5? Isso, igual. 0,085 milésimos é o que em relação a 0,805 milésimos? Ah, é diferente. 35,6 décimos é o que em relação a 35,06 centésimos? Isto, diferente. 0,6 milésimos é o que em relação a 0,6 centésimos? Isso, são diferentes. 9,5 décimos é o que em relação a 9,500 milésimos? São iguais. 8,350 milésimos é o que em relação a 8,35 centésimos? Isso, são iguais. 0,900 é o que em relação a 0,9? Isso, são iguais. Observe a posição, tá? Posição dos números é aquilo que está contando para a gente, tá bom? Posição dos números. Exercício 4, nós temos...
Observe os resultados obtidos nos itens 2 e 3 e pode concluir quanto ao algarismo, o zero, quando ele se encontra nas ordens decimais de um número. O que pode se dizer sobre o zero? Se ele estiver no final das ordens à direita, ele pode ser suprimido. É isso, muito bem. Agora a questão de número 5. Escreva em ordem crescente. Professor, o que é em ordem crescente? Do menor para o maior. Então, 2,01 é menor do que 2,05, que é menor do que 2,1, que é menor que 2,5, que é menor que 2,501, que é menor do que 2,51. Isso, muito bem. Observe as posições dos números, tá? Antes e depois da vírgula. Tem outra sequência aqui embaixo, 15,016 é menor do que 15,06, que é menor que 15,061, que é menor que 15,16, que é menor que 15,6, que é menor que 16,601. Questão de número 6 é algo pessoal, o professor está aqui com a resposta do professor, mas é uma questão pessoal, você pode escrever o número que você quiser aí, tá? Inclusive, eu incentivo você a escrever um número da própria cabeça que esteja no intervalo. Então, ó, um número maior que 75,8 e menor que 76, então o professor escreveu aqui 75,9. Você pode escrever qualquer número que você quiser. Poderia ser 75,896, 75,911, tá? Pode ser qualquer número. 75,99, tá bom? Pode ser qualquer número aqui, desde que esteja no intervalo. Um número menor que 10,3 e maior que 10. Então, menor do que 10,3. Então, o professor escreveu aqui, ó, 10,201. Você pode escrever o seu próprio número aí. Um número que seja maior que 79,6 e menor do que 79,61. Então, aqui está escrito 79,601. Pode escrever um seu também. Um número menor que 8,6 e maior que 8,5. Aqui. Ok? Agora, para a questão número 7, eu vou pedir para você dar uma pausa. E pausa esse vídeo, daqui a pouco nós continuamos. Resolva a questão número 7, a número 8. Enquanto isso, o professor aguarda. Pause o vídeo. Ok, muito bem, parabéns para quem já fez a questão de número 7 e a questão de número 8. Vamos retornar aqui às nossas resoluções. Questão de número 7. Indique 3 números racionais que representam decimais compreendidos entre 0 e 1. Então, aqui tem diversos números, tá, que foram colocados entre 0,01. Então, tem o 0,01, o 0,05, o 0,0005, tá? Poderia ser 006, então você pode escolher o seu próprio número, tá bom? Essa resposta é uma resposta pessoal, tá bom? Você pode escolher o seu próprio número. Então, tem aqui da A até a J. Parabéns para você que já fez. Se tiver alguma dúvida, é só olhar aqui. 8,9 e 9, a letra I aqui. Então, ó, tem 8,95, 8,99, 8,975, pode ser também o 8,999, certo? Então, pode qualquer número aqui, desde que esteja no intervalo aqui. Então, sempre obedecendo essa ordem. Questão de número 8 diz assim: escreva os procedimentos para a comparação de dois números. Como que a gente pode comparar dois números? A possibilidade de comparar ou controlar a comparação desses números é olhar a sua ordem, ou seja, de ordem a ordem. Certo? Então, comparar aqui os numerais. Exemplo, 0,15 e 0,2. 0,15 centésimos e 0,2 décimos. Então, 0,15 escreveu 0,16 centésimos aqui, ó. Depois escreveu 0,159 milésimos. Depois escreveu 0,199 milésimos aqui. Então, observe que a gente está sempre olhando as ordens aqui, tá? Então, é menor do que 2 e maior do que 1,5. Isso, 1 e 5 aqui, ó. Maior que 15 aqui e menor do que 2 aqui, ok? Ou seja, maior do que 0,15 centésimos e menor do que 0,2 décimos. Agora você pegue a sua apostila, lá na parte onde está escrito exercícios para casa, página 391,
E aqui tem alguns números que você vai fazer em relação a isso que você acabou de aprender, certo? A número 1, quais deles são naturais? Então, lá da abertura, escreva aqui os números que são naturais, escreva os números que estão em porcentagem. Então, é só olhar o texto lá e verificar quais números são os números naturais. Então, escreve eles aqui. E quais números são os números em porcentagem? Em ordem crescente, tá? Porcentagem tem que ser em ordem decrescente. E leia o trecho a seguir. Então, tem esse trecho aqui. Aí tem as perguntas. Ó, o que vai acontecer com a população de 0 a 14, de 2018 para 2060? Né? Letra B. De acordo com a projeção, qual a diferença percentual entre 2018 e 2060? Então, qual a diferença entre a porcentagem deles? Então, ó, de 14,7 para 21,9. Qual que é essa diferença aqui? Um menos o outro, ok? E número 3, 2,01 centésimos, 2,001 milésimos, ou seja, todos os números que estão aqui são menores, são maiores do que 2 e menores do que 2,1. Escreva outros 5 números maiores do que 2 e menores que 2,1, sem ser esses daqui, tá? Então você vai escrever mais 5 números. Não esqueça de fazer os exercícios da página 391, 392, que são os exercícios 1, 2 e 3, que o professor acabou de passar para vocês ali. Eles também são postados na plataforma do Plural. Obrigado e até uma próxima aula.